Bom, convido vocês a abrirem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Nós temos estudado essa carta já há alguns meses aqui na igreja. E agora nós estamos numa sessão maior, onde temos aprendido sobre o culto público. Capítulos de 11 a 14 tratam do culto público. Agora nós estamos dentro dessa sessão maior, não é? Estamos numa parte onde o apóstolo Paulo trata sobre a ceia do Senhor, e nos versículos então aí de 17 a 34, ele trata sobre a ceia do Senhor, um texto muito importante, extremamente importante, porque nós não temos muitos textos nas Escrituras que tratam sobre a ceia do Senhor. Sabiam disso? Não temos. Esse aqui é o texto assim que se destaca, porque ele está numa carta. Os outros textos estão nos evangelhos. Então lá nos evangelhos nós temos a descrição do que aconteceu. Aqui o apóstolo Paulo fala do que aconteceu, mas ele está tratando sobre a ceia no contexto da igreja local, que é o contexto onde a ceia deve ser celebrada. Nós entendemos isso, né? Aqui esse é o contexto para a ceia ser celebrada, no contexto da reunião dos crentes. Só que aqui ele vai tratar da ceia da seguinte maneira, Ricardo e Vanessa. Na primeira parte desses versículos 17 e 34, na primeira parte do texto, ele vai tratar de problemas relacionados à realização da ceia. Então eu decidi caminharmos aqui devagarzinho, né, nesse texto, que é um texto muito importante. Então nós estamos ainda na parte que o apóstolo Paulo trata de problemas relacionados à celebração da ceia. Ele faz isso até o verso 22. A partir do verso 23, ele vai tratar da ceia em si. E faz também aplicações sobre a ceia. Então olha só, na primeira parte do texto, ele fala sobre problemas na igreja que tinham implicações para a celebração da ceia. Isso para a gente aqui já traz aplicações importantes. Apontam que a ceia é algo que deve ser celebrado na igreja. Isso fala da importância da igreja local. Então olha só, todo crente deve celebrar a ceia do Senhor, é uma ordem de Jesus. Para celebrar a ceia do Senhor, como Jesus quer, de maneira agradável ao Senhor, ele deve estar inserido numa igreja local. Porque os problemas que o apóstolo Paulo trata aqui, são justamente problemas de divisão na igreja local. Então ele nos ensina o seguinte, nós aprendemos aqui o seguinte: não tem como celebrarmos a ceia do Senhor, esquecendo que essa celebração é coletiva, e não individual. Você participa da ceia individualmente, sim, você, não é? Toma a sua decisão, você creu em Jesus. Esse aspecto sim, mas veja bem, a celebração, a participação da ceia, precisa ser coletiva, deve ser coletiva. E aqui ele está dizendo para uma igreja que estava dividida, ele diz assim: vocês estão celebrando erradamente. Aliás, o que vocês estão fazendo nem é a ceia do Senhor, é a ceia de vocês mesmos. Não é a ceia do Senhor, porque ela precisa ser celebrada com essa consciência de que é algo coletivo. Então, para nós celebrarmos a ceia como o Senhor requer, nós precisamos fazer parte de uma igreja, fazer parte de fato. Nós precisamos sinalizar publicamente que nós fazemos parte de uma igreja. Aqui, alguns irmãos estavam sinalizando que não, que eles faziam parte de alguns grupos, de algumas facções. E com isso eles desprezavam a igreja. É o termo que ele vai usar, nós vamos ler agora. Então a gente já começa a pregação com aplicação. Olha só, hein? O negócio hoje está animado, né? Está acelerado aqui. É porque nós já estamos estudando o texto, não é? Nós começamos semana passada a estudar esse texto. E na verdade agora eu gostaria de reler com vocês o que lemos semana passada. E vamos avançar um pouquinho mais até o verso 22. E como uma das aplicações dessa pregação, vamos participar juntos da ceia do Senhor. Não é um erro, não se engane, hoje não é o primeiro domingo do mês, não é? Aliás, nós não temos uma ordem bíblica que a ceia só pode ser celebrada no primeiro domingo do mês.
Tem igrejas que celebram no primeiro domingo, tem igrejas que celebram todo domingo, tem igrejas que celebram a cada 3 meses. Sabia disso, André e Rutinha? Tem igrejas que celebram a cada 3 meses. Nosso costume aqui é celebrarmos mensalmente. Mas agora, quebrando o costume, nós vamos celebrar em cada pregação desse texto que é tão importante sobre a ceia do Senhor. Tá bom, queridos? Vamos ler aí 1 Coríntios 11, a partir do verso 17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que tempo precioso, ó Deus, nós temos aqui, quando o Senhor está presente por meio do Teu Espírito, quando nos encontramos com pessoas tão queridas, ó Deus, que tempo precioso, como já oramos com Wilson, ó Deus, uma oportunidade para louvarmos o Senhor nos capacita a isso, ó Deus, nós queremos Te bendizer, ó Deus, por essa oportunidade. Abençoa-nos, ó Deus, enquanto estudamos a Tua Palavra, ilumina-nos com o Teu Espírito, sonda, ó Deus, os nossos corações, se há pecado, ó Deus, a ser confessado, dá-nos olhos, ó Deus, para enxergarmos o nosso pecado, para nos arrependermos, para confessarmos o nosso pecado, para repararmos, ó Deus, os danos do nosso pecado, e para desfrutarmos, ó Deus, de plena comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Abençoa-nos aqui, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Divisões na igreja não combinam com a celebração da ceia do Senhor. Algo muito simples, não é? Divisões na igreja não combinam com a celebração da ceia do Senhor. O verbo reunir, ele é repetido várias vezes nessa passagem maior, não é? De 17 a 34. E certamente esse é o verbo que une todo o texto aí, não é? Ele vai aparecer também lá no capítulo 14, nos versos 23 e 26. Pelo jeito ele se tornou um termo técnico para falar da reunião do povo de Deus para o culto. Por isso que entendemos que essa sessão maior, os 4 capítulos, eles estão tratando do culto. Eles não estão tratando de qualquer reunião, estão tratando do culto público da igreja. Paulo ele está preocupado com o que se passa quando aqueles irmãos se reúnem como igreja para adorar o Senhor. E primeiramente, ele diz que o egoísmo e as divisões que se manifestam entre eles, na formação de partidos, eles prejudicam a igreja. Nós vimos isso semana passada, dos versos 17 a 19. Continuando a falar sobre esse tema, né, de divisões, que não é um tema novo nessa carta. Quem tem acompanhado ou naturalmente conhece a carta aos Coríntios, sabe que esse é um tema presente na carta. Haviam divisões naquela igreja, e o apóstolo Paulo já tinha reprovado aqueles irmãos por causa disso. Agora ele vai revelar um pouco mais para nós. Não temos muitos detalhes, não temos uma lista inteira de detalhes, mas nós temos o que é suficiente para identificarmos como um grave problema naquela igreja que não combinava com a celebração da ceia do Senhor, que é também uma celebração de comunhão. Alguns cristãos ostentavam a sua riqueza com excesso de comida e bebida, enquanto outros quase passavam fome.
Alguns ostentavam o que tinham, isso na reunião, na igreja, na frente de todo mundo, sem nenhuma vergonha. Ostentavam o que tinham, enquanto do outro lado tinham algumas pessoas não tinham quase nada. E eles eram então humilhados, envergonhados. Havia indiferença na igreja. Olha o verso 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Olha isso. O apóstolo Paulo está muito bravo aqui. André, até o apóstolo Paulo ficava bravo. Ele ficava bravo. Diante do erro, nós não podemos ficar felizes, alegres. O erro tem que provocar algo em nós. Nós não podemos ficar indiferentes diante do erro. Um pai não pode ficar indiferente diante do erro do filho. Deliberado, achar bonito. Ai, que bonitinho. Não. Um pastor não pode achar um erro de uma igreja bonito, algo elogiável. Não. O apóstolo Paulo ele está muito bravo aqui. Vocês não se reúnem, vocês se reúnem não é para comer a ceia do Senhor. E aqui ele está fazendo um contraste, Paulo e Raquel, com o que vai vir no versículo 21. É o contraste da ceia do Senhor com a ceia deles mesmos. Esse é um termo muito bonito para falar do que vamos fazer aqui hoje. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Não é qualquer coisa, não é qualquer refeição, não é qualquer tempo. Quando nós comermos pão e tomarmos um copo de suco de uva em casa, nós não estaremos celebrando a ceia do Senhor. Não. Embora tenha lá pão e suco de uva, ou pão e vinho. A postura errada daqueles irmãos descaracterizava a ceia, fazendo dela um cerimonial vazio. Porque não é a presença dos elementos que automaticamente fazem desse tempo um tempo que agrada a Deus. Os elementos devem estar presentes, mas também é preciso haver da parte da igreja uma postura correta, um entendimento correto. O que nós cremos, o que nós sabemos ser verdade, nós precisamos praticar, nós precisamos demonstrar de maneira visível na celebração da ceia. Aquele cerimonial vazio que eles estavam celebrando estava produzindo apenas condenação para aqueles que participavam erradamente da ceia. É isso mesmo, condenação. Não vamos tratar disso hoje, mas no domingo que vem, se Deus quiser. A celebração da ceia de maneira errada traz disciplina e não bênção. Traz disciplina da parte do Senhor. O apóstolo Paulo vai tratar sobre isso. A ceia do Senhor que ele fala aí, tem o sentido de algo consagrado ao Senhor. É uma refeição em honra ao Senhor. Essa refeição é do próprio Senhor. Por isso que é a ceia do Senhor, sendo comida pelo povo reunido de Deus, na presença do Senhor, por meio do Espírito, e em honra a Cristo. Isso é a ceia, queridos. Olha que bonito. Essa refeição é do próprio Senhor, sendo comida pelo povo reunido de Deus, na presença do Senhor e em honra a Cristo. Um contraste muito grande com o que estava acontecendo ali. Um contraste irônico está presente aqui, entre a ceia do Senhor e a ceia de alguns irmãos egoístas, que comiam a sua própria ceia. Eles não estavam comendo a ceia do Senhor, mas uma ceia particular. Só que estavam fazendo isso na igreja, na hora do culto, que era um tempo separado para a celebração da ceia do Senhor. Embora a intenção deles, olha que coisa, hein?
Importante isso aqui no nosso tempo. Embora a intenção deles reunidos fosse celebrar a ceia do Senhor, a falta de unidade entre eles impedia a celebração verdadeira da ceia do Senhor, porque boas intenções não bastam. As boas intenções não bastam. Nós podemos fazer coisas muito erradas, apesar de termos boas intenções. Por isso que nós precisamos da verdade. Por isso que nós necessitamos da verdade, porque a verdade corrige as nossas intenções. Mas a minha intenção era boa, mas você estava errado, querido, então não adianta. Boas intenções não são suficientes. A ceia do Senhor só pode ser autêntica quando os que dela participam o fazem com atitudes e ações para com os outros, que sejam coerentes com a atitude e as ações de Jesus, doando-se a si mesmo. A ceia é uma representação do que Jesus fez por nós. A ceia é uma representação de um ato egoísta? Não, é claro que não. É o contrário disso. Então, como que nós vamos participar da ceia com uma postura egoísta? Isso é uma incoerência. É uma incoerência muito grande, muito grave. Por isso que o apóstolo Paulo está bravo aqui. Por isso que o tom é severo, é de correção. Vocês não estão celebrando a ceia do Senhor, não é isso que vocês estão fazendo. Vocês estão comendo o pão e tomando o suco de uva, mas ao mesmo tempo vocês estão apontando para uma outra direção. Havia um uso errado da liberdade. Lembram desse tema presente nessa igreja? Um entendimento errado sobre a liberdade. Eu estou livre para comer o que eu quero na igreja, para comer com quem eu quero. Aqueles irmãos não estavam livres para expressar o egoísmo deles. Não. A liberdade em Cristo não é liberdade para expressar o egoísmo. A liberdade em Cristo não é liberdade para expressar publicamente o pecado deliberado. Nós não somos livres em Cristo para isso. Nós somos livres para a obediência. Porque o que eles faziam não poderia ser considerado a ceia do Senhor. Sabe onde está a resposta? No versículo 21. Porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Expressões de egoísmo eram visíveis ali. Embora o apóstolo Paulo não dê muitos detalhes para nós, nós entendemos que os coríntios haviam mostrado um comportamento inconsistente com as suas festas de amor. Nesse tempo, a igreja, normalmente a celebração da ceia, ela era acompanhada pelas festas do amor. O que era isso? Aí dá para a gente entender, né, pensar nisso, dá para a gente entender um pouco melhor por que o apóstolo Paulo fala de um se embriagando e o outro ficando com fome, não é? Por que uns comiam muito, né, já que hoje a gente só tem um pedacinho bem pequeno de pão, que não dá para alimentar, não é? Aí um pouquinho de suco, não sei nem quantos ml tem ali, mas é bem pouco, não é? Aí fica estranho para nós isso. Qual é a diferença? A diferença é que eles celebravam festas chamadas festas do amor, que acompanhavam a ceia, ou precediam a ceia, vinham antes da celebração da ceia. Lucas nos diz, lá em Atos, né, que os cristãos primitivos, eles se ajuntavam em seus lares e compartilhavam o seu alimento, apreciando refeições em comum, né? Eles comiam juntos. O costume de compartilhar as refeições uns com os outros tornou-se uma prática conhecida na igreja de Cristo. Então os cristãos se reuniam para comerem juntos uma refeição e para participarem dos elementos da ceia do Senhor. Certamente inspirados pela refeição da Páscoa, que era uma refeição. Na Páscoa não era uma refeição, o que acontecia na Páscoa era uma refeição de fato, não é? Aliás, o que eles celebraram lá no Egito, o pastor Fernando nos lembrou hoje aqui, né, naquela primeira celebração da Páscoa, antes de que a libertação acontecesse, né? Porque a primeira celebração da Páscoa aconteceu, foi uma celebração pela fé,
Antes da libertação, né, eles já tiveram que matar aquele cordeiro. Era uma refeição. Eles comiam, né, comiam de fato ali. Quando Jesus fala para os discípulos prepararem lá a Páscoa, ele fala para eles prepararem uma refeição, não é? Pelo jeito então eles foram inspirados por isso, e agora havia então essas celebrações amorosas, por meio dessa comida, não é? Por meio de comerem juntos antes da ceia. Então nesses ajuntamentos eles demonstravam o amor de Cristo uns pelos outros em palavra e ação. Mas o que aconteceu? Num espaço de tempo relativamente curto, a discriminação contra os menos privilegiados tornou-se algo comum. As festas do amor se transformaram em demonstrações de falta de amor. Olha que coisa louca, não é? Que coisa estranha. Parece que os ricos estavam comendo refeições particulares na hora da ceia, naquelas celebrações do amor, com porções privilegiadas. E da onde eles tiraram essa ideia? Do costume da época. Nós estamos aqui, queridos, no primeiro século, numa sociedade dividida em classes. E um comentarista, ele fala assim, olha, quando nós lemos esse texto com a nossa mente ocidental, não é? Com o nosso costume agora, a gente estranha aquilo ali e não entende direito o que ele está falando. Mas o que estava acontecendo na igreja? Apenas uma repetição de um modelo. Era comum numa refeição, os mais privilegiados comerem coisas mais sofisticadas, enquanto os menos privilegiados comiam coisas mais simples. Embora fosse uma refeição só, olha que coisa estranha, não é? Era você chamar na sua casa, pessoas para comerem na sua casa, e aí você serve, não é, por categoria. Espera aí, aqueles que estão lá em cima, né, os funcionários da Petrobras, são esses que estão, não sei se são esses, não é? E aí você vai separar, os engenheiros dos pedreiros. E aí para o engenheiro tem picanha, para o pedreiro tem um pescoço de frango, feito sem coloral, bem rapidinho assim, né? E aí vocês estão ali numa refeição juntos, imagine que coisa, os engenheiros comendo picanha, e os pedreiros sentindo o cheiro da picanha, e eles comem pescoço de frango. Estranho isso, não é? Mas eles faziam isso no primeiro século, eles faziam isso. Sabe o que aconteceu na igreja? Alguns irmãos levaram essa divisão de classes para as festas de amor, as festas da celebração do amor, dentro da igreja. É isso, eles só estavam reproduzindo um modelo mundano. Aliás, eles queriam reproduzir vários modelos mundanos, né? Já vimos a questão da eloquência, não é? A briga lá sobre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo já tratou sobre isso extensivamente. Então, em Corinto, na festa do amor, não havia compartilhamento de comida, pelo menos da parte de algumas pessoas. Por isso, o propósito da festa do amor foi deixado de lado. A festa continuava acontecendo. Olha só o perigo das tradições vazias. Olha o perigo. Olha o perigo de repetirmos uma coisa sem lembrarmos o porquê delas. Nós vivemos num país onde tradições são repetidas. Já falei aqui várias vezes, as pessoas fazem um sinal da cruz, passam em frente à igreja católica. Aliás, a minha impressão é que esse costume tem sido perdido, né? Eu não tenho visto as pessoas fazerem isso. Mas é comum, a pessoa faz o sinal da cruz, na sequência tropeça e xinga um palavrão. Olha que coisa incoerente. Ele, ao mesmo tempo que ele tenta demonstrar alguma reverência, mas o coração dele está distante. Isso estava acontecendo, não era entre os católicos, era dentro da igreja cristã, incoerência. Eles continuavam celebrando a festa, mas o amor tinha ficado de fora. E o que era mais importante nas festas do amor? O que era mais importante? O amor, as expressões do amor.
E o apóstolo Paulo está ligando isso à ceia cristã, a celebração do maior ato de amor da história, precisa, queridos, ser marcado pelo amor entre os seus participantes. É uma incoerência celebrar a ceia com irmãos brigados. Ah, mas eu amo a Jesus. Odeio meu irmão, mas eu amo a Jesus. Está errado. Se odeia o irmão, odeia Deus, que criou o irmão. Se odeia o irmão, despreza a igreja de Deus, porque é Deus quem salvou o irmão. O apóstolo Paulo, ele leva aquela situação ao extremo. Ele diz, olha, uns se embriagam, enquanto outros ficam com fome. E de fato, naquela igreja, como vemos lá no livro de Atos, por meio de Lucas, de fato, entre os cristãos existiam pessoas ricas, tudo indica que não eram a maioria, tudo indica que era longe disso, era a minoria. Existiam na igreja pessoas ricas? Existiam, mas pelo jeito era a minoria. E existiam na igreja muitas pessoas muito pobres, bem pobres mesmo. E eles se encontravam nos mesmos bancos, nas mesmas reuniões, para celebrar a ceia do Senhor. Gente, olha isso, imagine o impacto disso numa sociedade de classes, divididas por classes. Um clube que as pessoas não são elitizadas, um clube que não é elitizado, que não é definido por uma classe social. Um local onde as classes se misturam. Imagina, você consegue imaginar o impacto disso? Mas ao invés de desfrutar desse impacto bendito, dessa comunhão maravilhosa, o que estava acontecendo ali é que o irmão que tinha a oportunidade finalmente de deixar de comer pescoço de frango para comer um pedacinho de picanha, ele só sentia o cheiro da picanha. E aquilo não fazia bem para ele. É claro que não. Aquilo não era uma demonstração de amor para ele. O rico que deixava o cheiro da picanha para ele, não estava demonstrando amor por ele. É claro que não. Estava o desprezando, dizendo para ele, que pena que você não tem. Eu tenho. Mas sinta o cheiro, pelo menos o cheiro. E já está muito bom para você, porque nós estamos no mesmo lugar, eu poderia nem estar aqui. Orgulhosos, arrogantes. No Novo Testamento, nas Escrituras, muito especialmente no Novo Testamento, nós temos algumas advertências para os ricos. A minha impressão é que essa repetição aponta para nós um perigo das riquezas. É muito fácil a prosperidade trazer junto arrogância, avareza, desprezo por quem tem menos. E eu quero ler com vocês o que Tiago escreveu. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, vamos ler junto essa parte? Ouçam, meus amados irmãos, vamos juntos? Não escolheu mas vocês têm desprezado o pobre. Vocês leram no versículo 5, algo parecido ao versículo 5, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios? Tem coisa parecida com isso aí?
Tem. Ele já tinha dito para aqueles irmãos: vocês foram escolhidos por Deus não porque vocês são os especiais, os bambambãs, nada disso. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as coisas vis, para confundir aqueles que se acham sábios, especiais. Essa preferência, esse julgamento com critérios errados, reflete os valores mundanos do status. Então você chega num lugar com um carro bacana, aquilo ali traz para você uma posição, não é isso? Uma posição, aquilo ali traz um negócio assim diferente, não é? Se você chega com um carro caidinho, né? O seu vizinho fala assim: puxa vida, está tudo bem com você? Né? Você está doente? Tem algum problema, né? Você trocou de carro para um modelo melhor, bacana. Se trocou para o inferior, tem problema, não é? Esse pecado é antigo e é uma tendência presente em nossos corações, fazermos julgamentos com critérios errados. Quando o apóstolo Paulo pensa no que estava acontecendo em Corinto, ele fica tão indignado que ele começa a fazer uma série de perguntas retóricas para eles, que deveria levá-los à vergonha e ao arrependimento. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Com ironia ele diz: será que o problema é a falta de casa para uma refeição? Porque você pode comer picanha na sua casa. Ele está dizendo, você pode. Não tem problema, não é pecado isso. Paulo confronta ousadamente os chefes de família prósperos e lhes diz que comam e bebam em casa. Ele dá a entender que eles nem devem se fazer presente nas festas de amor, se eles não têm consideração nem amor pelos pobres. Eles não devem estar presentes. Não, a presença deles não é boa. Para desprezar o outro, para demonstrar o seu orgulho, eles não são bem-vindos com essa postura. Ele diz: olha, ou vocês desprezam a igreja de Deus abertamente, vocês não têm temor a Deus, vocês estão desprezando a igreja de Deus. Não é o pastor, não é é a igreja de Deus que você está desprezando, ele diz. Humilhando servos de Deus. A sabedoria deste mundo diz que ter dinheiro é ter poder. Na igreja, isso não vale nada. Quando alguém vem para a igreja, achando que o seu dinheiro vai dar para ele poder, ele está cometendo um erro grave. Um erro básico, em algo elementar, que eu penso que várias crianças dessa igreja vão poder ensiná-lo e dizer: não, você está enganado. Na igreja eles deveriam olhar para o poder da cruz, o poder do evangelho, e considerando as palavras de Jesus, depois do encontro com o jovem rico, os ricos deveriam ser os primeiros a celebrar esse poder. Sabe por quê? Vocês lembram qual foi o ensino de Jesus para os discípulos depois do encontro com o jovem rico? O que ele falou sobre os ricos? Diz: olha, meu amigo, é muito difícil um rico se converter. Os discípulos ficaram escandalizados, porque na cabeça deles, o pensamento mundano deles, era que os ricos estavam mais perto de Deus, eles desfrutavam da bênção maior de Deus, e Jesus joga aquele ensino errado todo por terra, e ele diz que nada, é muito difícil uma pessoa com muito dinheiro se converter, é coisa rara. Então os ricos da igreja de Corinto, deveriam ser os primeiros a celebrar o poder da cruz, e falar: Senhor, muito obrigado, porque na arrogância do meu coração, eu estaria distante do Senhor, desprezando a igreja do Senhor, sem querer saber do Senhor. Mas o poder da cruz me alcançou, e o Senhor me humilhou. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui com esse meu irmão querido. E aí abraçava um irmão pobrezinho, escravo, e aí convidava ele para ir na sua casa, dava dinheiro para ele, dava comida para ele.
dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor me uniu a esse irmão querido, e um dia nós vamos morar no novo céu e na nova terra. Muito obrigado, Senhor, porque quando eu morrer e deixar a minha mansão e o meu carro de luxo, eu não vou para o inferno, como muitos dos meus colegas ricos como eu. Obrigado, Senhor. Essa deveria ser a postura dos ricos daquela igreja. Uma postura humilde e grata. E essa postura humilde e grata deveria ser traduzida em gestos de amor pelos irmãos que sentavam nos mesmos bancos, nas mesmas cadeiras que eles. Eles não poderiam apenas reproduzir um modelo de classes, um modelo mundano. Não, eles não poderiam. Eles precisariam viver de acordo com o poder do Evangelho, que une pessoas diferentes. É isso. O significado da mesa do Senhor não permite distinções de classes dentro da igreja. Nós vamos celebrar a ceia agora. Tem uma listinha de aplicações aqui, só algumas delas. A ceia é a lembrança de um ato amoroso. O culto da ceia, as reuniões públicas da igreja, precisam expressar esse amor. A vida da igreja que celebra a ceia precisa expressar esse amor. A vida da igreja salva por Cristo deve expressar esse amor. É disso que Jesus falou lá atrás. Se você identificou algum pecado no seu coração, querido, arrependa-se, peça perdão a Deus, peça perdão para as partes envolvidas. Qual é o caminho? Arrependimento, pedido de perdão. Os nossos encontros informais precisam incluir as pessoas que normalmente não estariam próximas a nós. Inclua pessoas intencionalmente. Expanda o seu círculo de amizades. Então, na igreja, nossa tendência é de ficarmos só com quem a gente já tem amizade, né? Amizade de 5 anos, 10 anos, 20 anos. Expanda o seu círculo de amizades intencionalmente. Como você pode fazer isso? Inclua nas suas reuniões menores pessoas que normalmente não estariam lá. É tão bonito quando alguém vai além, compartilhando com outros aquilo que eles podem ter ou comer. O café da manhã aqui na igreja é uma oportunidade para servirmos os irmãos com os nossos recursos e habilidades. Olha só, não é uma ordem bíblica termos o café da manhã na igreja, mas eu tenho certeza que a irmã Chiquinha capricha no bolinho de chuva. Sabe por quê? Porque ela vai servir os irmãos aqui. E aí fica um monte de gente na expectativa, vai ter bolinho de chuva da irmã Chiquinha hoje, né? E aí vem e come aquele bolinho de chuva maravilhoso, preparado com muito amor. Você consegue sentir o gosto do amor naquele bolinho de chuva. Sabe por quê? Porque ela está compartilhando o que ela tem comigo e com você. Nós temos aqui uma oportunidade de compartilharmos os recursos e também o nosso trabalho. Ontem eu vim aqui à igreja à tarde e encontrei alguns irmãos preparando o suco que tomamos hoje. Olha que delícia. Separar um pouco do tempo do sábado à tarde para vir à igreja e usar um pouco da inteligência que Deus te deu, da habilidade para, seguindo uma receita de um suco, preparar o suco. E aí hoje várias pessoas desfrutam desse suco. Olha que coisa maravilhosa. Não diga assim, eu já dou o recurso, é suficiente. Não, doe o seu trabalho também. Aliás, você vai descobrir que é muito gostoso doar o recurso e o trabalho junto. É muito gostoso. Queridos, eu vou parar aqui. Na semana que vem eu quero continuar com essas aplicações. Uma última, né? Cuidado com a arrogância que pode vir junto com o enriquecimento. O que eu estou pensando aqui? Alguém pode dizer assim, fulano tem necessidade porque ele é gastador. Eu tenho isso porque eu sou
eu desfrutei, eu tenho mérito, né? É a tal da meritocracia. Não olhe com desconfiança para quem tem menos recursos do que você, pensando apenas na meritocracia. A boa administração dos recursos é uma bênção, mas a ganância e a soberba da riqueza é uma desgraça. A linha que separa a prudência que guarda da ganância que acumula egoisticamente é muito fina. A linha que divide isso, ser prudente e guardar, para doar, essa linha é fina. Essa linha pode esconder um coração ganancioso. Eu sou prudente, não, é ganancioso, não quer compartilhar. Cuidado, essa linha é fina. É verdade que a prudência é boa, guardar é bom, é necessário, faz parte da boa administração, mas doar também. Doar também faz parte da boa administração. Doar faz parte da sabedoria divina, porque Provérbios fala que quem doa tem mais. É uma coisa que enlouquece os matemáticos mundanos. É uma coisa que enlouquece. Enlouquece. Como um crente pode ser dizimista e próspero ao mesmo tempo? É o que eu tenho visto acontecer. Dizimistas fiéis e prósperos. É uma coisa louca isso para você, não é? Para mim é louco. É louco. Porque o princípio mundano é que quanto mais você guarda, mais você tem. O princípio da cruz é o princípio da doação, da entrega, do amor. E a ganância, quando o acumular é motivado pela ganância, normalmente a ganância vem acompanhada do desprezo por quem tem menos. É isso. A ganância normalmente vem acompanhada do desprezo por quem tem menos. Ele tem menos, sabe por quê? Porque ele não estudou, porque ele é gastador, porque ele não aproveitou a oportunidade, porque não sei o que lá, e a lista é enorme, e vai fazendo uma lista. Ou seja, resumindo, você tem recurso porque você é bom, os outros são pobres porque eles são ruins. Será que isso é verdade? Não, isso não é verdade. Esse pensamento é o mesmo pensamento que os discípulos tinham no primeiro século. É o mesmo, com uma outra roupa, uma roupa capitalista. É o mesmo erro. Cuidado também, querido, com a arrogância da pobreza. Fulano tem mais dinheiro do que eu, porque ele ama o dinheiro. E aí você inveja, aí você odeia quem tem mais que você. Você não suporta ouvir falar do sucesso dele. Você não tolera ouvir falar que ele foi promovido no emprego. Cuidado com a arrogância da pobreza. Ame o seu irmão sem inveja ou interesse egoísta. Vamos terminar celebrando a ceia do Senhor. Como eu já disse, na semana que vem eu termino a minha lista aqui de aplicações, não é? Tem mais algumas. Mas a nossa hora já está vencendo.